CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de ensino. 9h10, como nós anunciamos, está aqui nos estúdios da CBN o deputado federal Dagoberto Nogueira, do PDT. Deputado, quero agradecer a sua gentileza de, numa data tão importante, poderia estar em família, curtindo os seus, mas não, veio aqui bater um papo com a CBN. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Otávio. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com todos os seus ouvintes. Vir aqui na CBN, eu até gostaria de registrar isso, uma homenagem que eu queria fazer a vocês todos, e eu precisava de vir aqui hoje. Vocês estão com 2 anos praticamente de instalação em Campo Grande. E hoje talvez já é uma das principais rádios já de Campo Grande. Já com uma estrutura fantástica, né? Então, tanto o Estevo como o Rosário fizeram uma coisa fantástica aqui. E a CBN, hoje a gente entra no carro, você já passa para a CBN. Então, aliás, quando você já liga, já está na CBN. Então, isso eu queria cumprimentar essa transformação, a informação do que vocês estão levando, a independência que vocês estão tendo, né? Essa oportunidade. Eu tenho muitas rádios que você vai falar, olha, Dagoberto, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Aqui eu posso tudo. Então é uma coisa que isso é muito bom, isso me dá muito prazer de estar aqui junto com vocês, Otávio. Que legal. Obrigado pela deferência positiva ao nosso trabalho, e a gente busca diariamente fazer um jornalismo que seja pelo menos isento, que é o suficiente. Deputado, vamos falar de 2019, o senhor lá em Brasília, 3º mandato, o senhor acompanhou Lula, grande parte do governo dele, o senhor passou por Dilma, viu Michel Temer também no governo, e hoje o senhor está acompanhando aí o presidente Jair Bolsonaro, que finaliza seu 1º ano de mandato. O senhor lá no Congresso, lá na Câmara, acompanhou altos e baixos desse governo. Se tivesse que fazer uma avaliação em poucas palavras, como é que o senhor avalia Jair Bolsonaro, 1º ano de Jair Bolsonaro? Bom, eu acho que tudo que ocorreu até agora, para mim, não foi nenhuma novidade, porque eu sempre venho alertando, eu alertei isso no período eleitoral, né? Eu sempre dizia, olha, o Bolsonaro pode ser até um homem de bem, mas é um homem completamente despreparado, é um homem de um QI pequeno, né? Não é um homem inteligente, não é um homem que tem a cultura. Então, isso eu sempre soube, porque eu convivi com ele como deputado. É uma pessoa que você vai discutir um assunto com ele, ele apela, ele não consegue ter argumentos. Então, é uma pessoa totalmente sem nenhuma educação, sem nenhuma cultura. Mas, enfim, eu já sabia que ia ser assim. Mas, quando ele montou a equipe dele, a gente já sabia que rumo que ia tomar. E, por incrível que pareça, hoje, na minha avaliação, os 2 principais ministros que ele tem são os 2 nossos aqui do Mato Grosso do Sul. A Tereza Cristina vem cumprindo um papel de apagar fogo das coisas que ele fala e das coisas que ele faz, e ela sai correndo. Aqui no Brasil e fora do Brasil, inclusive. Não, né? E ela tem feito um papel que tem que tirar o chapéu para a Tereza Cristina. E, por outro lado, o Mandetta também, né? Vem fazendo um excelente trabalho na saúde, tanto é que a saúde hoje passou ileso do 2019, né? E o Moro, que todo mundo esperava que ia ser né? Desastre, né? Tá aí morrendo, está sendo um desastre, tá muito fraco. O Guedes tá indo razoavelmente bem, né? Erra em algumas coisas, porque ele defende alguns interesses, que ele vem dessa área de bancos, mas por um outro lado, o Brasil tem que retomar a sua economia, porque nós somos um país, Otávio. Esse dia nós estávamos conversando lá em Brasília com um alemão, e ele era economista, e começou a conversar ali conosco, ali, trocando. Quer dizer, nós temos tudo para dar certo. Nós somos um país que produzimos o ano inteiro. Ele estava comparando assim, com os outros países, com a Rússia, que tem a mesma dimensão do que o Brasil, a China. Não tem o clima que nós temos, as possibilidades. Mas são países
do nosso tamanho, mas metade é deserto. Outra metade é gelo. 6 a 8 meses do ano neva. Entendeu? Então, não produz quase que nada, a não ser a indústria. Eles dependem muito de exportação. Né? Você vê, a China hoje é o nosso maior comprador hoje. Né? Então, ela compra muito minério nosso, ela compra carne, ela compra grãos, ela compra tudo. Então, eles dependem disso. Né? É um país industrializado, mas depende da matéria-prima quase que totalmente de fora. Então, e nós estamos produzindo, com esse avanço da tecnologia, da genética, nós nunca produzimos como estamos produzindo. Então, só para você ter uma ideia, para você ver o que representa isso para o Brasil, que até agosto, com essas brigas todas que ele provocou com a China, com os países árabes, enfim, com os países, ele brigou com todo mundo, né? Aqui na América do Sul que não sobrou ninguém, lá na Europa também que não sobrou que ninguém, e essas brigas dele deu uma recuada tamanho. Eu vou dar o exemplo da carne. Nós estamos vendendo a arroba da carne até agosto em R$145. Aí, quando retomou, e que a Tereza Cristina aí, eu estou fazendo aqui o trabalho dela, ela vai para a China, aí ela promove aquele encontro aqui no Brasil, né? Veio o presidente russo, o presidente chinês, e eles retomaram a exportação. A arroba do boi foi para 220. Absurdo, né? Então, quer dizer, por quê? Porque eles voltaram a comprar, e eles compraram muito, porque eles estavam sem estoque. Então, lógico que ela ia recuar, porque como foi um volume muito grande que eles compraram, então quem tinha boi, e foi numa entre-safra nossa também, então segurou. Quem que tinha boi? Era quem tinha confinamento. Então, a arroba foi muito alta e as consequências, até hoje, nós estamos sofrendo do preço da carne. Sim. Mas voltou já para 190 e acho que vai ficar nisso. Mas eu estou te dizendo do boi, para você ter uma noção do resto do que nós produzimos. Então, retomou o minério, né? Tudo isso é porque nós estamos produzindo muito. Então, nós éramos para estar numa condição privilegiadíssima, retomando o emprego. Mas retomou, já diminuiu o desemprego. Mas nós também passamos muita gente para a informalidade, muita gente que não tem mais carteira assinada, aí o cara montou uma barraquinha, está vendendo pão, está vendendo isso, está fazendo... E você vê a economia nossa e o empobrecimento, principalmente dessa classe mais baixa, é quando você para em sinaleiro. Hoje é raro um entroncamento que você tem e que você não tem alguém vendendo bala, ou alguém pedindo uma moeda, ou alguém pedindo com dinheiro, ou alguém fazendo marabalismo, alguém fazendo... Quer dizer, isso é uma demonstração de que as coisas não vão bem. E teve momentos atrás aí que não tinha esse tipo de gente nos nossos sinaleiros, porque estavam empregados. Né? E aonde mais emprega é a construção civil. A construção civil está totalmente parada. Então, isso tem que retomar. Ele vetou, no ano passado, os valores que tinha para o Minha Casa Minha Vida. Ele, em vez de mudar o programa, porque era um programa desde a época do PT, ele tirou o dinheiro. Aí não tinha dinheiro para pôr. Então, nós não tivemos dinheiro. Quer dizer, nós concluímos aquilo que estava em andamento desde a época da Dilma e do Michel Temer, mas não teve novos lançamentos. Então, hoje, a moradia é um grande problema no Brasil de novo. Né? E a classe mais baixa cada vez mais pobre e os ricos cada vez mais ricos. Então, a desigualdade social ela voltou a ser grave aqui no Brasil. Né? E essa questão de que me preocupa muito, sabe? É essa questão do ódio. Isso aí é uma coisa ainda, essa questão de PSL, de PT, agora não é mais PSL, que ele brigou até com o PSL. O PSL também. Agora já não está com essa bola toda também, não. Né? Já brigou até com o partido dele. Eu não sei com quem que ele não briga, mas briga com todo mundo. Então, agora, esse ódio entre PT e PSL que tinha aqui no passado, essa questão também do racismo, do preconceito, da homofobia, sabe? Isso trouxe uma coisa... que me preocupa, porque aqui no Brasil a gente não via isso. Otávio, há muitos anos atrás, eu ainda era jovem, eu fui nos Estados Unidos e eu me lembro que eu entrei aqui num bar, eu fui num bairro e só tinha negros.
só negro. E eu não me dei conta disso, porque isso, para mim, não era coisa... A gente convivia muito bem com tudo isso. E lá não, lá tem bairros de negros, tem coisas que branco não entra. É uma coisa meio maluca mesmo que tem lá. Lá é uma coisa muito acirrada, essa questão do preconceito. Cultural, né? E por isso que a polícia agride muito e está sempre brigando com essa questão do negro e do branco. E eu entrei aqui nesse bar e todo mundo me olhou, porque eu era o único branco que estava lá. Eu e mais um amigo nosso, que nós entramos assim, nós fomos comer, nós fomos beber, a gente, né? E aí o cara pegou e veio com uma má vontade em cima da gente. Já tipo assim, o que vocês dois branquelos estão fazendo aí? Né? Aí eu falei, olha, eu sou brasileiro, você me desculpa, pô, eu não sabia, né? Não pode, né? Aí ele gritou, ele é brasileiro. Quando ele gritou, aí todo mundo me aplaudiu. Por quê? Porque eles tinham a informação que aqui no Brasil não tinha o ódio, não tinha o preconceito. Então aquilo, eu fiquei orgulhoso daquilo. Que legal. Né? E agora eu estou vendo aí tudo de novo. Quer dizer, nós estamos ficando igualzinho a eles. Por quê? Porque levou esse ódio. Isso é o que me preocupa. Isso é uma coisa assim, que essa questão contra o índio, contra o meio ambiente, sabe? É um negócio que as consequências disso, nós vamos demorar muitos anos para que essas pessoas retomem aquilo que nós éramos antes. Porque nós tínhamos o preconceito aqui. Ele só não aflorava. E as pessoas não tinham coragem. Então, agora, parece que com ele tomaram coragem. E aí é uma coisa muito grave isso. Isso é uma das coisas que Vamos torcer para que em 2020 isso acabe, né? Que isso não se fortaleça. Esse talvez seja até o mal maior. Esse e o problema da educação, do que estão fazendo com a educação nesse país. Deputado federal Dagoberto Nogueira, a gente quer saber se o senhor vai disputar a prefeitura de Campo Grande em 2020. Tem eleição para vereador, prefeito. Como é que o senhor está vendo esse projeto? Como é que o PDT está vendo? Olha, eu vejo que... Primeiro, isso é uma decisão do diretório municipal. Eu estou fazendo com uma chapa, porque eu percebo que isso vem facilitando muito para o PDT o fato de, provavelmente, nós vamos ficar sem os 2 vereadores. Até porque os 2 vereadores do diretório municipal, acho que, não sei se convidaram eles para saírem, só sei que eles estão sendo... Tá acontecendo alguma coisa com eles. E o fato de você não ter vereador, isso facilita muito para você montar uma chapa. Então, nós já estamos com quase o número correto de mulheres extremamente competitivas. Quer dizer, aí todo mundo cria a possibilidade de se eleger. Então, a minha preocupação é fazer vereador. Se com isso a gente lançar candidato a prefeito e ajudar, nós vamos lançar. E se tiver que fazer aliança, nós também vamos fazer. Nós não temos obrigação de ganhar as eleições. Eu quero ter obrigação de fazer um maior número de vereadores possível. E isso aí vai depender, logicamente, do diretório municipal, e eles têm essa autonomia. Nós vamos dar essa autonomia para os candidatos decidirem aquilo que é melhor para eles. A maioria dos líderes políticos que a gente tem recebido aqui tem olhado para 2020 como um trampolim para 2022. A gente tem, e aí a gente precisa falar claramente, na disputa pelo governo do Estado. O PDT disputou o governo do Estado no ano passado, com o juiz Odilon, enfim, vocês tiveram ali uma votação expressiva, o partido. Isso estimula o partido para 2022. O partido sai de um momento muito bom em 2018, chega em 2020, o senhor está dizendo que vai depender muito do diretório municipal, mas deu uma caída? Ou o senhor acredita que ano que vem isso pode mudar? Otávio, o que diz tudo que é importante para nós? A autonomia do PDT. Isso que você acabou de narrar. Eu nunca participei do governo do André Putinelli, nem do governo do Reinaldo, nem do governo do Marquinho, nem do Bernal, que veio antes, nem do Nelsinho, que veio antes, enfim, para que o partido tivesse autonomia, para a gente decidir aquilo que é melhor. O último governo que nós demos parte foi no do Zeca, mas o do Zeca nós ajudamos a ganhar. Nós somos vice do Zeca. Então, e aí nós participamos aqui do governo. Mas fora disso, eu acho que o partido tem que ter independência. Se a gente entender, se nós tivermos uma candidatura que seja viável, nós vamos enfrentar. Porque eu não devo obrigação e não tenho compromisso com ninguém. Eu mais ajudo a prefeitura e o governo do que eu peço. O senhor tem vontade de novamente sair candidato a prefeito de Campo Grande? Eu já fui candidato a prefeito de Campo Grande. E não foi ruim para mim
Eu tive um resultado efetivo e tive a oportunidade de mostrar o que eu fiz no Detran, a oportunidade de que eu fiz na segurança pública, do que eu fiz na produção. E olha que no Detran, as pessoas, como já faz muitos anos, era um órgão arcaico, deficitário, e eu transformei no melhor Detran desse país. E eu fiquei 3 anos e meio lá, mas foi um exemplo para o país inteiro o nosso Detran. Né? Eu ganhei 2 anos consecutivos como o melhor Detran desse país. Naquela época tinha isso. Aí depois eu fui para a Secretaria de Segurança Pública. Eu fiquei 1 ano e 3 meses na Segurança Pública. Todo mundo pensa que eu fiquei 4 anos, 8 anos. Eu fiquei só 1 ano e pouco. E fizemos uma revolução em segurança pública nesse estado. Aí eu fiquei um ano. Esses dias estavam comparando até os meus dados com os demais secretários de produção. E os meus dados, eu estava competindo com secretários que tinham ficado 8 anos, que tinham ficado 4 anos, e o meu também foi 1 ano e 3 meses só, que eu fiquei como secretário de produção. Eu revolucionei essas usinas de álcool, de açúcar, as grandes indústrias que tem aqui, foi tudo nós que trouxemos. Na época, a Paper, essa indústria de papel, de celulose, que nós trouxemos para 3 de agosto, nós que fomos para os Estados Unidos, junto com o Zeca. Na época, ainda a Simone era prefeita, nós levamos. Eu fui umas 3 vezes lá para os Estados Unidos até a gente consolidar. E nós mudamos o perfil econômico dessa região de 3 de agosto, Água Clara, Ribas do Parque. Se você entrar no carro e for daqui lá, é só eucalipto. E naquela época era a vaca. Né? E a vaca não dá lucro para ninguém, não dá emprego. Então, era uma coisa, porque as terras são fracas, são arenosas. Então, é só o eucalipto que pode substituir isso. E como em muitos outros lugares, nós colocamos a cana, né? E fomos substituindo pelo gado. Então, porque o gado também não dá emprego, mesmo o boi. Então, eu tinha muito claro isso para mim, o que eu queria do Estado. Eu só não consegui mudar o perfil econômico ali do norte, que ali é uma região difícil de desenvolver. Eu tentei levar a cana-de-açúcar para lá, que tem algumas indústrias, mas eu fiquei impedido em função lá da legislação, né? E que hoje estão mudando já a legislação, agora já vai permitir isso. Né? Então, são coisas que, por onde a gente passou, a gente acabou fazendo um bom trabalho. Eu sempre me dediquei a isso, eu sempre planejei. Né? Então, se eu tiver a oportunidade, disputando a prefeitura, a gente poder relembrar as pessoas disso, né? Tanto é que, quando eu saí da candidatura de prefeito de Campo Grande, eu fui o deputado federal mais votado na história de Campo Grande. Naquela época, eu fiz 45 mil votos. O Nelsinho era prefeito, todos os vereadores apoiaram o doutor Nelson Trade, todos os secretários apoiaram o doutor Nelson Trade, e ele fez 30 e eu fiz 45. E eu não tive um vereador, um secretário, e o prefeito não estava comigo, eu estava sozinho. Então, você vê como é que foi bom para mim, porque as pessoas tiveram conhecimento do que nós fizemos. Então, eu tenho que avaliar tudo isso, logicamente, junto com o partido. Deputado Dagoberto, a gente quer desejar ao senhor um Feliz Natal, desejar que 2020 o senhor lá em Brasília consiga obter mais resultados para o Mato Grosso do Sul. Lembrando que o senhor também foi o campeão de emendas aqui para o Estado esse ano. Olha, acho que pelo fato também de eu ter sido vice-presidente da Comissão de Orçamento, o presidente ficou para o Senado e a vice ficou para a Câmara, e eu fui indicado pela Câmara. Então, isso me ajudou muito, e eu trouxe muito recurso mesmo. E nós também fechamos as emendas nossas. Nós trouxemos um volume de recursos para Campo Grande que nunca teve na história de Campo Grande. Quase 90 milhões de reais para Campo Grande, em torno de 130 milhões de reais para o Estado. Ainda levamos recursos ainda para Corumbá, para 3 Lagoas. Então, porque aqui é um estado pobre. Não adianta você ser um bom deputado, fazer discurso, fazer projeto, fazer tudo, mas se não trouxer dinheiro. Então, nós temos que trazer dinheiro. E deputado vale por aquilo quanto que traz de dinheiro. Por incrível que pareça, aqui esse é um peso muito importante. Então, eu fico muito honrado de ter sido um dos deputados que mais trouxe recursos para o Mato Grosso do Sul. Venha mais vezes a CBN em 2020. A gente quer agradecer. Hoje é 24 de dezembro, todo mundo se preparando para a ceia logo mais em família. Desejar ao senhor, à sua equipe, seu time, um Feliz Natal, sua família também, e que 2020 seja um ano ainda melhor para o senhor, para Campo Grande, para o Estado e para o país. Eu também quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos os seus ouvintes um Feliz Natal. Se eu não vier aqui até a passagem de ano,
né, um feliz ano novo. Eu tenho a certeza que, independente de governo, nós somos muito maior do que o governo. Então, esse Brasil tem jeito e nós vamos ser ainda um grande país. Eu acredito nisso. Estamos passando uma fase complicada, mas vamos melhorar. Deputado federal Dagoberto Nogueira, do PDT, conversando com a CBN. Essa entrevista vai estar disponível logo mais no nosso site, no cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de Ensino.